Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de peelings do curso de Clínica Geral de Estética. Eu sou a professora Luciana Carleto e eu que vou acompanhar vocês aqui nessa parte teórica e também depois na prática dos peelings. Apesar de ser uma aula um pouco mais generalista sobre peelings, a gente vai focar um pouquinho mais nos peelings químicos, que são aqueles que utilizam os ácidos. Mas eu também vou passar para vocês os outros tipos de peelings que a gente pode trabalhar. Então, o que é um peeling? O peeling, ele se baseia na aplicação de um ou mais agentes esfoliantes, que pode ser químico, físico, mecânico, e vai resultar na destruição de parte da epiderme ou da derme, dependendo da profundidade que ele for aplicado. E vai ser seguido da regeneração dos tecidos epidérmicos e dérmicos novos. Aqui nessa foto vocês podem ver a aplicação de um peeling. Esse muito provavelmente foi um peeling um pouco mais profundo, porque ele fica um pouco mais escurecido. Então, ele causa uma necrose, principalmente da epiderme, as camadas mais superficiais, e depois acontece a descamação dessa pele, trazendo uma pele totalmente renovada que vem por baixo. E aqui vocês podem ver que ele foi utilizado para o tratamento de manchas. O que vocês precisam saber para poder entender os peelings? Anatomia, histologia e fisiologia da pele. Então, preciso que vocês já tenham assistido esses outros módulos, que são os módulos mais básicos, para poder entender um pouco mais quando eu estiver falando aqui de camadas da pele, como que funciona, qual célula que vai ser ativada, tá bom? Tem que entender também um pouquinho de melanogênese, como que acontece a síntese da melanina, e também a classificação de Fitzpatrick. Essa classificação é aquela que a gente fala que são os fototipos de pele, os tons de pele que a gente encontra na população. E essa classificação ela é bem antiga e ela é baseada na resposta inflamatória da pele quando ela é exposta ao sol. Então, ela avalia tanto o eritema, que é a pele ficar avermelhada, quanto o escurecimento, relacionado com a produção de melanina. Através da classificação de Fitzpatrick, a gente consegue determinar a tolerância dessa pele a procedimentos de renovação celular. Não só peelings, mas também outros procedimentos, lasers também, microagulhamento. É muito importante a gente conseguir determinar o fototipo da paciente. E quanto maior esse fototipo, maior o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, a HPI. Então, quanto maior o fototipo, maior a chance da paciente desenvolver manchas depois de um procedimento. A melanogênese, ela tem relação direta com quem? Com o melanócito, que é a célula responsável pela produção de melanina, que é uma célula que está ali presente na junção dermo-epidérmica, bem entre a derme e a epiderme, na última camada, lá na membrana basal, e ela tem exatamente esse formato aí que está aparecendo na imagem para vocês, como se tivesse vários tentáculos que ficam entre os queratinócitos da epiderme. Através desses dendritos que ela tem, bem parecido com o da célula nervosa, ela vai distribuir as vesículas cheias de melanina. E essa melanina vai, então, entrar nos queratinócitos e se posicionar sobre o núcleo, porque a função principal da melanina é de proteger o nosso DNA da radiação solar, tá? Não só da radiação solar, como de outras agressões também da pele, mas a gente usa a radiação solar para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, esses grânulos de melanina, eles vão sendo transportados pelos dendritos do melanócito até chegarem nos queratinócitos da pele, tá? A gente tem que lembrar também que essas células, esses queratinócitos que estão na membrana basal, conforme eles forem amadurecendo, eles vão diminuindo o seu núcleo, ficando cheios de queratina, conforme eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, e essas células vão subindo de camadas, porque a camada mais externa, que é o nosso extrato córneo, vai sendo esfoliada naturalmente na nossa pele. E esse ciclo todo demora em torno de uns 21 a 28 dias, mais ou menos, para a célula lá da membrana basal chegar no extrato córneo e ser descamada, esfoliada naturalmente, tá? Então, a melanina, ela é feita basicamente do aminoácido tirosina, que é o mesmo aminoácido utilizado na produção dos hormônios tireoidianos, tá? Então, através da enzima tirosinase, essa tirosina vai ser metabolizada em dopaquinona e, dependendo da genética da pessoa, essa melanina vai ser a feomelanina, que é uma melanina um pouco mais clara, com um tom um pouco mais alaranjado, ou a eumelanina, que é um pigmento mais marrom com tendência a preto também.
Então, dependendo de qual tipo de melanina, a quantidade de cada uma das melaninas que vão ser expressas pela pessoa, isso vai determinar o tom de pele, tá? Todas as pessoas vão produzir os dois tipos de melanina, mas dependendo da genética, algumas vão produzir mais o tipo feomelanina e outras o tipo mais eumelanina. Para fazer a classificação de Fitzpatrick, a gente sempre usa essas perguntas que estão aí na tabela. Por quê? Você só olhando para uma pessoa, você pode classificar erroneamente, porque são só 6 classificações de fototipo. E, na verdade, a gente encontra na população centenas de tons de pele diferentes. Então, só olhando para uma pessoa, é muito difícil você conseguir classificar ela no fototipo certo. Sem contar que uma coisa que interfere muito na questão de pigmentação da pele é a genética. Então, por mais que a pessoa tenha um tom de pele mais claro, se ela tiver pessoas de tom de pele mais escuro na família, pai, mãe, avô, avó, pode ser, sim, que ela tenha uma tendência maior à pigmentação, apesar de ter um tom de pele um pouco mais claro. Então, a gente sempre faz essas perguntas e, além disso, perguntas sobre como é a árvore genealógica dessa pessoa, que isso também vai interferir. E vai interferir muito, principalmente na questão de formação de manchas depois de um procedimento, tá? Então, a gente sempre pergunta para a pessoa, quando você toma sol, você costuma ficar mais queimada, vermelha, ardendo, ou você se bronzeia com mais facilidade? Que a gente sabe que tem pessoas que se bronzeiam até na sombra. Com isso, a gente consegue classificar essas pessoas nos fototipos. Então, pessoas de fototipo 1, que são pessoas com a pele bem clarinha, são pessoas que sempre se queimam, elas não se bronzeiam, não fica marquinha de biquíni. É batata, vai na praia, fica toda vermelha e queimada, se não usar protetor solar corretamente, tá? Pessoas de fototipo 2, geralmente elas ficam queimadas, acaba até bronzeando, mas com dificuldade. Até fica aquela marquinha depois de vários dias na praia, mas não dura muito. E além disso, pessoas de fototipo 2, elas não ficam com um bronze, aquela cor mesmo do verão. Na verdade, fica uma coisa um pouco mais alaranjada, porque o pigmento predominante nas células delas é do tipo feomelanina. Já pessoas de fototipo 3, às vezes se queimam, mas é mais comum elas se bronzearem, tá? A diferença para o fototipo 4, pessoas do fototipo 4 dificilmente vão saber o que é ter uma queimadura, não costumam ficar nem vermelhas, elas se bronzeiam com mais facilidade. Pessoas de fototipo 5 são aquelas que se bronzeiam até na sombra, da tamanha a facilidade da produção de melanina. Em pessoas de fototipo 6, são aquelas que não se queimam, se bronzeiam com muita facilidade, e a gente classifica como fototipo 6 as pessoas que são totalmente pigmentadas, então um tom de pele bem escuro, tá? Antes disso, a gente coloca a grande maioria da população do Brasil, se vocês forem ver, fica ali entre o fototipo 2 até o fototipo 5. Como a gente tem um país que é extremamente miscigenado, a gente vai encontrar vários tons de pele. Por isso que a gente precisa fazer essas perguntas para conseguir classificar as pessoas de forma correta, tá? E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são pessoas de origem oriental. Por quê? Pessoas de origem oriental, que até tinha uma classificação antiga, que seria as pessoas de pele amarela, o que acontece? Apesar de ter um tom de pele um pouco mais claro, que a gente poderia classificar ali como um fototipo 2 ou 3, que são considerados fototipos baixos, pessoas que têm origem oriental, na verdade, elas têm uma facilidade enorme de se pigmentar, justamente porque elas têm quase que um equilíbrio entre os dois tipos de melanina. Então, apesar de não parecer, essas pessoas têm sim uma forte tendência à formação de manchas. Então, a gente sempre classifica elas como fototipo 4 ou às vezes até 5, dependendo da árvore genética delas, tá? Sobre os tipos de peelings que a gente tem. A gente tem o peeling enzimático, que é feito a partir de enzimas proteolíticas, e aqui são enzimas mesmo, diferente da aula de intradermoterapia. Então, são enzimas mesmo, geralmente derivadas de frutas e de legumes, e elas vão hidrolisar a queratina com o objetivo de reduzir a camada córnea. São peelings super tranquilos de serem feitos. Os mais comuns são os peelings a partir de romã, abóbora e mamão.
Então, a enzima papaina, ou até mesmo de abacaxi, com a enzima bromelina, a gente consegue manipular numa concentração ideal na farmácia de manipulação, e a gente pode aplicar esses peelings enzimáticos em todos os tipos de pele, todos os fototipos, e é como se ele fosse uma espuminha, e ele causa uma esfoliação bem suave na pele. Eu uso muito aqui no consultório, antes dos procedimentos, para abrir caminho para os ácidos ou até mesmo para o microagulhamento. Eles são muito indicados. E por serem super suaves, não tem nenhuma contraindicação, podendo ser feitos até mesmo em gestantes, em lactantes e pessoas com qualquer tipo de pele.